Pessoal, muito boa noite, seguidores, ouvintes, telespectadores, estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast Papo Máximo, compartilhando sempre os melhores conteúdos, recebendo convidados especiais que sobressaem nas suas respectivas áreas. Hoje, estamos recebendo com muita alegria comentarista político, conhecido, polêmico, Hamilton das Impressoras. Boa noite, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito boa noite, Ângelo. Papo Máximo, é um prazer e uma honra enorme estar aqui com você para esse bate-papo descontraído, esse papo máximo descontraído. A sua primeira vez aqui no nosso espaço. Isso. Já teve essa experiência antes, Hamilton? De participar de podcast? Não, de programas de rádio, sim. Podcast não é a primeira vez. Tá certo. Tudo bem? Tudo tranquilo. Vamos falar de quê? Política. Política, é minha área. Como que você começou a comentar, a gostar de criticar, de elogiar o segmento político, meu amigo? Foi através de uma tragédia na minha família. Sério? O ano era de 2013 para 2014, quando nós perdemos um parente, tio da minha esposa. E naquela época tinha um lema lá na UPA, aqui de Nova Serrana, onde um paciente só podia ficar lá 4 dias. Passou de 4 dias, mandava embora. E era um caos a saúde em Nova Serrana. Só quem viveu sabe essa época. E depois que esse parente nosso morreu, porque ele foi levado para Divinópolis, lá eles constataram que foi dado medicamento errado, foi constatado que um descaso total. E eu usei a tribuna pela primeira vez em 2014 para falar sobre isso. Na época, um vice-presidente, ou presidente, não sei, era o Edinho da Saúde, era o presidente, e juntamente com o nosso saudoso Henrique da HF. E aí foi onde eu fiz uma crítica sobre a saúde de Nova Serrana. E na época tinha só o Facebook, né? Estava começando a bombar. Mas repercutiu muito. Repercutiu muito. E daí então eu não parei, muita gente entrava em contato, pedia para me falar sobre determinados temas e cobrar dos políticos. O que me rendeu processos. E esse ocorrido foi na UPA? Foi na UPA de Nova Serrana no ano de 2013 para 2014. Hamilton, a saúde pública, ela é sempre criticada. Você vê saída, melhorias, avanços para esse segmento? Se houver fiscalização, sim. Fiscalização? Fiscalização. Se houver trabalho dos vereadores, sim. Não adianta você falar para mim que uma pessoa vai fiscalizar aquilo que ele não usa. Fiscalizar a saúde? Fiscalizar a saúde. É acompanhar o que está acontecendo dentro da UPA, acompanhar o que está acontecendo dentro das UBSs. Você não pode fiscalizar aquilo que você... Um vereador, ele se elege, a primeira coisa que ele recebe é um cartão da Unimed. Então ele não sabe como é que está sendo o atendimento de um paciente, ele não sabe se está faltando médico, se precisa investir mais em médico ou não. E dos poderes, Ângelo, dos poderes que nós temos, que são 3 poderes, eu considero como 4. Executivo, legislativo, judiciário e o poder social, que é o povo. O poder social é o que fica mais calado. Não se pronuncia, não fala nada e aceita tudo do jeito que vier. Mas o vereador, ele tem condições de transformar com um trabalho junto ao executivo. É uma crítica que eu faço, assim, que eu acho um absurdo. Eu vou até comentar sobre isso com você, sobre o custo que é uma Câmara Municipal para uma cidade. Para você estar simplesmente assistindo o quê? Moção de aplauso, entrega de medalha e brigas com o prefeito. Isso aí é um prejuízo para a população, porque um vereador ele não é eleito para poder ficar batendo boca e discutindo. Ele é eleito para ele dar resultado. E quando a gente pede, por exemplo, para um vereador trabalhar, é para ele trabalhar para o povo. E se ele começa a usar o trabalho dele, o tempo dele, que somos nós que pagamos, para poder ficar brigando, ele está nos dando prejuízo. Imagina você, como uma empresa, você contrata um funcionário, o funcionário entra, no primeiro dia ele começa a brigar com as pessoas. E ali ele vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e você não manda embora, porque você não pode mandar embora. Mas ele não te deu produção nenhuma, ele não te deu retorno nenhum. E é caro, é caro.
Eu vou insistir nessa questão da fiscalização perante a saúde. De que maneira isso vai dar uma resposta mais positiva para a questão da saúde? Quando eu falo fiscalização, quando eu falo fiscalizar, é ir nos lugares. Os vereadores não vão. Eles não vão numa UPA. Eles não entram lá dentro, porque é o seguinte, eles falam assim, a gente não pode entrar na UPA. Como que não pode? Se você foi eleito para poder fiscalizar. De que maneira que você não pode entrar na UPA? Não existe. Isso aí, quando eles falam que eles não podem entrar, é porque eles não gostam, não vão lá. Você entrar numa UPA, você pode entrar na UPA, como vereador, você pode entrar na UPA, você pode conversar com as pessoas que estão sendo atendidas lá dentro, para saber quanto tempo que estão sendo, o tempo de consulta, o tempo de atendimento, a qualidade do atendimento. Porque quando um vereador ele percebe que existe um problema e que aquilo ali pode melhorar, essa é a fiscalização boa. Ele vai levar para o prefeito e falar assim, escuta, eu tive na UPA, eu vi esses problemas aqui e eu tive uma ideia. Ou eu vou ajudar com isso, ou eu vou ajudar com aquilo. Eu não sei se você teve, eu falo assim, a honra de ter assistido o uso da tribuna do secretário de saúde, Nilvan, que deu uma aula. O Nilvan deu uma aula para todos os vereadores ali para falar sobre a saúde. E cobrou dos vereadores apoio. Porque a saúde não recebe apoio dos vereadores. E apoio financeiro também. Porque os vereadores recebem dinheiro para emendas e mandam pouco para a saúde. O que eles deveriam fazer? Mandar mais. Nós estamos precisando de equipamentos, nós estamos precisando de muita coisa dentro da parte da saúde. O vereador pode fazer com que ele pode ir atrás do deputado do partido dele e buscar as emendas. Famosas emendas impositivas. Todos têm direito a essas emendas? Todos têm direito. Liberdade para destinar para quem... Não, uma parte tem que ser para a saúde obrigatoriamente. E a outra parte é onde eles usam para poder mandar para essas associações que aparecem aí do nada. Umas associações que vivem com problema de prestação de contas. E aí a gente fica analisando qual que é o retorno. Anjo, deixa eu explicar uma coisa para você aqui. O duodécimo é o dinheiro que a prefeitura passa para a Câmara Municipal, que é porcentagem. É de 1 a 2%, alguma coisa nesse sentido. Durante 4 anos, a prefeitura manda para a Câmara Municipal para pagar o salário dos vereadores, o salário de funcionário, a despesa com água, luz e tal, e etc., suprimentos. Em 4 anos, 70 milhões de reais. E aí eu gostaria que você analisasse o seguinte, se a gente chegar perto do cidadão comum e falar para ele assim, escuta, nós pagamos durante 4 anos 70 milhões de reais para a Câmara Municipal. Que benefício que você viu através deles? Qual o retorno? Existe algum retorno significativo que justifica esse investimento todo? Não. Nós não temos 70 milhões de reais em retorno. Eu falo de trabalho, eu falo de conquista, eu falo de buscar junto a um deputado federal, um deputado estadual, emendas para trazer para a nossa cidade, para ampliar determinado. Nós precisamos de semeias. Tem criança que fica ainda, poucas agora, porque o Fábio Avelar está investindo nessa parte também, mas nós precisamos de semeia. Nós precisamos de equipamentos para poder colocar na UPA, nós precisamos de equipamento para poder colocar no Hospital São José, para poder atender. Na sua concepção, o trabalho da Câmara, então, está aquém do que se espera, do que a população merece? Claro. Ou carece? Claro. Pelo valor que nós pagamos, sim. Um vereador, eu falo assim, às vezes vocês acham que eu procuro, eu brigo com político. Mas o meu interesse não é o político, o meu interesse é o eleitor. Porque nós só temos uma situação, o Brasil é um país rico, mas nós vivemos na miséria por causa do eleitor. Você vê que o eleitor ele não se interessa por política, ele simplesmente joga aquilo que ele achar que é bom. Ou que é aquilo que vai fazer algum favor para ele. E simplesmente nós pagamos por isso. Você olha para você ver que parece uma aberração. Nós estamos agora num período de eleição e nós temos candidatos que provavelmente serão eleitos. Caneta azul.
Olha para você ver, uma pessoa que não consegue conversar direito, que tem, né, um grau de... Não é preconceito, mas só que para a pessoa ser deputado federal, a pessoa tem que, no mínimo, ter alguma base, sabe? E as pessoas não podem ser insanos dessa forma com o voto deles. Então, quando a gente tem um problema numa cidade... Nós temos aqui, 17 vereadores, nós tínhamos 13. Aumentou mais 4. O que Nova Serrana ganhou com isso? Despesa. Nós ganhamos mais despesa. Quando você vai assistir uma reunião da Câmara, se você ficar do início até o final, eu gostaria que você falasse assim, um ponto positivo. Um ponto positivo. Porque o que eu assisto é moção de aplauso. Eu estava assistindo a reunião da segunda-feira. É gente indo lá, usando a tribuna para agradecer aos vereadores por estar mandando dinheiro para eles fazerem a festa deles, de determinadas associações. E eles mandam dinheiro. E, ao mesmo tempo, esses mesmos vereadores que mandam dinheiro para as festas criticam o prefeito se o prefeito faz uma festa do trabalhador, que é uma coisa excepcional que tem que acontecer aqui dentro de Nova Serrana. Porque é uma vez por ano, o dia do trabalho, o prefeito faz, ainda fez com o portão aberto, que foi aquela loucura toda. Hoje, os vereadores destinam esses recursos para instituições, é isso? E parece que você é meio contra totalmente essa destinação? Totalmente. Porque você vai procurar, por exemplo, eu sei quem são as associações. Mas e o trabalho da associação, você não reconhece? Não, porque eu vou te dar um exemplo aqui. Tem uma associação que o pastor montou essa associação. É uma associação de uma igreja evangélica. Ele montou essa associação. Os vereadores que fazem parte dessa igreja, mandam o dinheiro para essa associação. O que essa associação faz? Ela monta uma academia, ela monta um negócio de yoga, tudo lá para prestar esse tipo de assistência, sabe para quem? Para os fiéis que são da igreja. Porque se você for lá e falar assim, você pegar um menino que não tem condições de fazer jiu-jitsu, porque, por exemplo, essa associação tem jiu-jitsu. Você pegar um menino que não tem condições de levar lá, não tem vaga. Se você perguntar, são todos frequentadores de igreja. Nós bancamos isso. Não, é claro que tem. Nós temos a casa a Casa de Cultura, que é aqui do lado do Cindy Nova, que tem tudo isso. Que tem aula de cântico, tem aula de jiu-jitsu, tem aula de capoeira, tem aula de violão, tem isso aí a prefeitura faz. Por que é que existem essas associações? Tem uma associação que recebeu de emenda em um ano R$800 mil e ela não tem sede própria. Se você procurar o endereço, não existe. Faltou fiscalização aí. Hã? Faltou fiscalização? Falta fiscalização e outra bom coisa. Senso. Não, falta tudo. Eu acho que isso aí era um caso, para mim, era um caso até de Ministério Público. Porque eu com toda sinceridade, eu acho que assim, quando uma associação recebe dinheiro público, ela tem que prestar conta. Se ela não prestar conta, ela tem que responder na justiça. Porque isso é uma coisa que eu falo o seguinte, dinheiro público é coisa sagrada. A pessoa, não estou falando que houve desvio, que alguém fez alguma coisa errada, não. Mas deve se apurar. Por exemplo, o vereador que destina dinheiro para determinada associação, é a obrigação dele exigir a prestação de conta. Para onde que foi esse dinheiro? Que isso resultado está dando? Várias pessoas... Isso pode ir na prefeitura. São várias pessoas de associação que estão lá aguardando para receber dinheiro das emendas que o vereador mandou e não pode receber porque está com a documentação toda errada. Irregular. E Nova Serrana virou uma praga de associação. Cada dia aparece uma associação nova que vai lá na prefeitura. Não é. Tem umas coisas que eu acho assim, absurdo. Igual, por exemplo, eu tenho um amigo meu, ele até brigou comigo, mas depois a gente ficou de boa de novo. Ele é presidente de uma associação de passarinhos aqui de Nova Serrana. E tem muita gente que gosta. O negócio é grande mesmo, o negócio é bonito. É bonito para eles.
Eles fazem os encontros deles lá no centro de convenção e tal, aquela coisa. Mas aí eles foram lá na Câmara Municipal para receber o reconhecimento, que agora é uma associação do tal, do tal. E os vereadores falaram assim: pode contar que eu vou te ajudar mandando emenda. Eu fico pensando assim, mas mandar emenda, gente, mandar emenda para pessoas que. Esse pessoal que mexe com passarinho aí, é tudo pessoal que tem condições, tem pessoal que tem, sabe, que tem recurso poder mesmo. aquisitivo mais elevado. E eu não sou contra você gastar dinheiro com determinada coisa, mas quando outras áreas estão em decadência, você não pode fazer isso. Você tem que primeiro resolver. Tem criança fora da escola, de CMEI? Tem. Então você não pode mandar dinheiro para outra coisa, a não ser primeiro para solucionar aquele problema. Isso aí é meu ponto de vista. Não sou. A associação ela pode existir? Pode, desde que ela preste conta. Desde que ela preste conta. De cada centavo que ela está gastando. Se ela não prestar conta, que ela responda na justiça. Porque se trata de dinheiro público. E hoje, a quantidade de vereadores que destinam... Vou te falar uma associação séria aqui, tá? Uma? Uma. SOS Animais, da Tainá. Por quê? Porque eu fui lá conhecer. Inclusive, até adotei um gato lá para minha menina. Por que você considera que somente essa está regular? Presta conta e resultado. Nossa. Além de prestar conta, o resultado. O resultado é uma coisa excepcional. SOS Animais. A SOS Animais, que é o AP, aquele hospital de cães e tal. E a Tainá, ela pegou isso aí, a causa dela é essa. Uhum. E ela trabalha com amor aquilo ali, sabe? E nada tira ela daquele foco dela, de estar sempre melhorando mais. Resolveu o problema? Aí as pessoas falam assim, mas as ruas estão cheias de cachorro. Esse problema aí, eu achava que era desse jeito também. Mas esse problema desse tanto de abandono de cachorro é um problema social. É a mesma coisa você falar assim, ó, o Fábio podia tanto colocar aqui umas lixeiras bonitas e tal, pode colocar, eles vão jogar lixo no chão. Eles não jogam dentro da lixeira. Então não é um trabalho complicado, porque é um problema social. São muitas as associações hoje em Nova Serrana? O número é grande? Você consegue precisar por alto? Não é um número grande. Que recebe recurso da Câmara Municipal, eu acredito que umas 8, 9 associações. Mas Cada uma representa um segmento? Cada um representa um segmento. Não, acho que umas 3 ou 4 é o mesmo segmento, que é assistência social. Que tipo de assistência social? Por exemplo, pessoas que... Eles falam que uma pessoa que chega aqui em Nova Serrana e não tem um lugar para morar, não tem isso... Eu não vejo nada disso, dessa ajuda deles. Porque eles não prestam conta. Sabe? Então a sua maior crítica é em relação à prestação de contas. A prestação de contas. É uma das falhas. É uma das falhas. E outra, eu acho que são... Eu acho muitas delas desnecessárias para receber um valor tão alto. Por exemplo, tem uma associação, eu vou falar, não tem problema. Você não falou que o social tem que ser considerado? Tem que ter seu espaço, sua força? Questão social, no início do nosso bate-papo, quando você falou dos poderes. Eu vou simplificar o que é o poder social. O poder social é aquele mesmo que acabou de mostrar aqui agora há pouco, que um senador que estava querendo ser candidato a governador do estado, o presidente não quis, bateu o martelo e falou que não, e a pressão social foi tão grande que fez ele voltar atrás. Esse chama poder. Esse aí é o poder do povo. É o poder que está faltando na Câmara Municipal. Você pode chegar lá na reunião de Câmara, tem 4, 5 pessoas lá com aquele monte de cadeira vazia. Porque a população não participa disso. Mas nesse caso, é a culpa de quem? O trabalho do Legislativo não está sendo convincente, atraente para a população? Para atrair as pessoas. Não, as pessoas estão desacreditadas com a Câmara Municipal, Ângelo. Porque é muito dinheiro que se gasta naquilo e pouco resultado. Me fala se há alguma coisa visível. Eu vou falar assim, eu vou falar do Executivo. O Executivo a gente consegue ver aquilo que se faz. Comprou um hospital, quase 50 milhões de reais. Aí as pessoas ainda fizeram o quê? Falaram assim, mas já está funcionando? Mas peraí, é um hospital. Isso aí não é uma barraquinha que você monta e coloca o negócio, não. É um hospital. Então, isso aí é o Executivo. Construiu uma escola.
É visível. Me explica o que é que o legislativo, que os vereadores estão fazendo. Porque assim, eu estou falando que eu assisto toda segunda-feira, e toda segunda-feira é briga, ataques ao executivo, questões de moção de aplauso, de pessoas que a gente não conhece, nunca viu falar. Fizeram uma moção de aplauso um tempo atrás aí, para o dono de um escritório de contabilidade, agradecendo a ele. Eu falei assim, mas aí eles agradecendo ele pelo serviço que presta em Nova Serrana. Eu pensei, mas o cara cobra. Como é que você faz moção de aplauso para uma pessoa que é da iniciativa privada? Quem que mereceria receber um reconhecimento, uma moção de aplauso na sua... Merendeiras, as mulheres que servem a merenda. Na sua opinião, As mulheres que trabalham na UPA de madrugada, a mulher que esfrega o chão da UPA e ganha um salário baixo. Esse pessoal, no caso, não é lembrado. Nunca são lembrados, nunca são aplaudidos, porque ali estão nossas crianças. Sabe, as crianças nossas estão ali sendo alimentadas por aquelas mãos maravilhosas, que é uma merendeira que está ali, que tem um salário horroroso, sabe? Que muitas vezes, que nós tivemos no passado, uma coisa vergonhosa, aqui na época do ex-prefeito Eusébio Lago, que trocou, passou essas pessoas para uma empresa privada, porque não queria, eles abaixaram o salário delas. Covardemente fizeram isso. Pessoas que estavam ali há anos e anos são trabalhando. Os terceirizados? Terceirizados. Aí a prefeitura tirou e colocou na mão dessa empresa terceirizada. Isso na época do Eusébio, não foi no FAP, para que fique bem claro. O pessoal costuma Essa fazer prática não existe hoje? Da terceirizada? Não, existe porque veio de lá de trás, não tem como você mudar de novo. Então é uma coisa que foi feita, foi assinada e tal, e eles bateram o martelo e acabou. Então é uma coisa que não deveria ter acontecido, entendeu? São coisas que aconteceram graves no passado e que conseguiram corrigir agora também, em questão de saúde. E eu sempre pedi, eu sempre reclamei com o pessoal que era vereador, eu falava com eles assim, escuta, nós estamos regredindo, na UPA a gente tinha um laboratório de exame. E o atendimento da UPA ele era rápido por causa disso mesmo, porque tendo um laboratório lá dentro, você faz o exame, dentro de 40 minutos você está indo embora. Agora, quando você tem um laboratório que eles terceirizam esse trabalho, a pessoa tem que ficar sentada lá porque o motoboy vai pegar o sangue, vai levar no laboratório, vai fazer isso, aquilo. E hoje não, hoje as coisas voltou ao normal. Vamos fechar aqui a questão do legislativo. Quando você fala que existe atritos, brigas, discussões, isso não tem que existir na Casa Legislativa? O tradicional debate? Depende. Quando uma pessoa está sendo corrupta, aí tem que ter briga. Quando uma pessoa está roubando, tem que ter briga. Eu escutei uma vez um prefeito, muito conhecido no Brasil, é o Sérgio Meneghelli. Uhum. O Sérgio, ele falou uma coisa mais certa do mundo. Um prefeito não rouba se a Câmara não estiver junto com ele para roubar também. Prefeito não consegue roubar, prefeito não consegue ser corrupto se a Câmara não for toda corrupta. Então é o seguinte, o que eu vejo? Eu vejo que é o seguinte, hoje você tem um prefeito que trabalha, você tem um prefeito que fez em pouco tempo, tem o quê? 1 ano e meio. Ele fez aqui dentro o que a gestão passada jurou que não era possível fazer. E ele chegou e conseguiu fazer. E o que eu acho que seria o correto? Eu acho que todos os vereadores deveriam trabalhar em parceria e ser parceiro desse prefeito, porque todos trabalham para nós. Todos recebem dinheiro público. Todos recebem. E nos custa caro uma Câmara Municipal para você ver. Eu vou te dar um exemplo. O Fábio Avelar esteve lá no bairro José Silva de Almeida para iniciar as obras lá dentro, a inauguração das obras. Soltaram os foguetes lá. Beleza? No dia seguinte, Adilson Pacheco falando que o prefeito de Nova Serrana tinha gastado dinheiro público com foguete. E aí o que aconteceu?
o Fábio mostra que ele comprou os foguetes com o recurso dele. E aí você vê o tamanho da insanidade, o tamanho da incompetência de um vereador, que ele falou uma coisa sem fiscalizar primeiro. A obrigação do vereador não é fiscalizar. Ele simplesmente não fiscaliza, deduz que foi gastado dinheiro com aquilo e simplesmente fala durante o uso dele, a fala dele na Câmara Municipal. Então, olha para você ver a que nível que chegou um debate de foguete. Ah, não, você gastou foguete e tal. Aquilo que eu falo com você, Ângelo, a Câmara nos custa caro. Um vereador nos custa caro. São mandatos, eu não estou falando dos valores de emenda, não, estou falando dos valores do duodécimo. Em 4 anos representa 70 milhões de reais. Daria para comprar um outro hospital e equipar ele. Então, eu peço ao eleitor que ele olhe quem é que ele está colocando ali dentro e se o salário que se paga para ele, se essa despesa toda que a gente tem com a Câmara Municipal, se realmente está tendo retorno com isso. A contrapartida, na sua concepção, está aquém? Muito aquém. É muito aquém. Isso é no geral? Bom, a Nova Serrana já teve outras situações aqui complicadas, mas que se resolveu, que foi a questão do afastamento dos vereadores. Aquilo ali foi uma época, trocou, os suplentes entrou e pronto. Agora, no geral, eu não posso dizer, você fala no geral, você fala no país inteiro. Não, no geral eu falo da Câmara. Os edis da Câmara, não, analisando individualmente. Não. Tem vereadores ali que eu sei que são pessoas que têm compromisso com a cidade de Nova Serrana. Pessoas que às vezes você pensa assim, a gente não vê nada. Muito pelo contrário, eu vejo ali, o Edmilson Cheiroso é uma pessoa que está sempre atrás de coisas e de benefício para a cidade, está sempre apoiando, está sempre olhando o que ele pode ajudar. Nós temos o Cabo John, um fantástico Cabo John, é outra pessoa que é agarrada com Nova Serrana, está respeitando. Nós temos vários vereadores ali que fazem o papel deles, entendeu? De vereador, de trabalho, para dar resultado para a população que paga muito caro o salário deles. E a despesa daquela casa, que a despesa é alta, para a gente ter tão pouco resultado da maneira que a gente tem. Hamilton, você falava dos feitos da atual gestão, vários avanços. Vamos pontuar então, já que você começou a falar do hospital, o que mais a gestão entregou nesse 1 ano e meio que você citou. Então a gente tem que ficar aqui até amanhã, porque foi muita coisa. Deixa eu te falar um negócio para você, mas vamos colocar as coisas Obras aqui. De grande vulto. Deixa eu te falar com você. De grande vulto. Quando o Fábio era deputado, o Fábio me chamou para me participar de uma reunião lá no CDL. Eu falei, eu vou participar de reunião, o que eu vou fazer? Ele falou, não, você vai sentar lá e só ver. E depois você tirar suas conclusões. Eu falei, então vamos lá. Então foi eu, o Fábio, o professor William e a Mari, que era assessora, estava sempre junto com o Fábio. Nós chegamos no CDL lá, entramos numa sala. Quando nós entramos numa sala lá, mesa, diretores do Hospital São José, a esposa do Pedro, que foi presidente do Sindinova, Pedro Gomes da Randall, e tal. E aí eles estão conversando, e de repente o Fábio abre a pastinha dele lá, assim, tira um documento e fala assim, tá aqui. Aí o diretor do hospital falou assim, o que é? Ele falou assim, 5 milhões de reais para você implantar o CTI. Aí o diretor do hospital falou assim, eu não posso receber. Eu falei, oi? Como é que é? Não, eu não posso receber, porque você sabe que quem tem a concessão aqui é o Eusébio Lago. E o Eusébio não vai aceitar. Ele já falou que não aceita. Isso você acompanhou? Eu acompanhei e eu publiquei nas minhas redes sociais logo depois que eu saí de lá. E a justificativa do Eusébio era só uma, que não tinha espaço para colocar CTI dentro do São José. E esse recurso era para esse fins? Esse recurso de 5 milhões era para esse fim. Sabe o que aconteceu? O Fábio Avelar veio, ganhou para prefeito de Nova Serrana. Em 2 meses de mandato, o CTI estava dentro do hospital. Aí eu pergunto, cadê o que aconteceu com a falta do espaço? Que não tinha. O espaço simplesmente surgiu. A alegação, então, era... A alegação é porque não falta tinha. De espaço. Falta de espaço. E aí o que acontece? O que me deixava mais revoltado? Aí eu estou voltando à tragédia que a minha família passou, Ângelo, para você poder entender. Vida tem preço. Tem condições, uma coisa dessa, da pessoa negar
Porque é o seguinte, o CTI, ele é uma oportunidade que uma pessoa tem de sobrevivência. Ali é a última instância, né? De vida. Claro. É uma situação assim, não tem como a gente medir isso, porque hoje, contabilizado, mais de 600 pessoas tiveram as vidas salvas no São José. Pessoas que o Fábio nunca viu e pessoas que nunca viu o Fábio. Porque se você saiu de um CTI, seja você criança, jovem, adolescente, adulto, idoso, se você saiu de lá, você teve sua vida salva. Porque o CTI é um lugar que você vai e você está correndo risco de morrer. Então, quando vocês falam comigo assim, mas fala uma obra grande. A obra chama vida. E não tem obra maior do que essa. E essa obra foi Fábio Avelar que colocou aqui dentro de Nova Serrana. Outra coisa. Ontem levei minha esposa para fazer, sabe o quê? Um exame de mamografia, coisa que as mulheres... Deixa eu te contar um negócio. Toda a época, Dia Internacional da Mulher, ou aquele negócio é Outubro Rosa, um negócio assim, que fala sobre prevenção do câncer de mama, eu lembro que as rádios, a prefeitura, não é nessa gestão, na gestão passada, ficava dizendo o seguinte, nós estamos na campanha da prevenção. Aí as mulheres perguntavam assim, mas aonde que a gente vai fazer exame? Aí deixa eu te contar a outra grande obra. Aonde o Fábio colocou a ACOM aqui, ó. Agora esse negócio de prevenção de câncer não é só aquela coisa que ficava nos outdoors da cidade, não. Agora tem lugar para as mulheres poderem fazer o tratamento e não morrer de câncer de mama, igual acontecia no passado. Isso aí chama saúde, isso aí chama vida. O hospital, claro, comprou um hospital. Em Divinópolis, o que aconteceu em Divinópolis? Eles tiveram que construir do chão. Levou mais de 10 anos. Agora um cara simplesmente chega e compra um hospital de mais de 40 milhões de reais em 1 ano e meio de mandato. E tem as pessoas que criticam. E eu falo para você um negócio, Ângelo. Eu não sou uma pessoa que puxa o saco de ninguém. Eu sou uma pessoa que eu cobro resultado. Se o Fábio Avelar um dia não estiver dando resultado, eu vou vir aqui do mesmo jeito e vou criticar ele. Porque eu tenho essa liberdade de analisar o que é o trabalho de um político, de um vereador, de um prefeito, de um deputado. Eu posso falar. Você acompanha, né? Eu acompanho. Hoje, muita gente não sabe. Depois eu vou mandar no seu link aí um documentário que foi produzido pela CNN em 3 capítulos. Chama A Conta do Futuro. Nesse documentário você vai assistir, sabe o quê? A quantidade enorme de prefeitos de tudo quanto é canto do Brasil falando nós não temos dinheiro nem para tampar um buraco. Por causa de quê? Por causa da conta do governo federal e a falta de repasse que está acontecendo. Então muita gente acha que o prefeito fala assim, o prefeito Fábio Avelar tem dinheiro lá e não quer tampar aquela rua. Não é isso, não se trata disso. Existem as contas obrigatórias. O prefeito, primeiro, ele tem que pagar os funcionários, ele tem que pagar a despesa com a escola, a despesa com a saúde, ele tem que pagar aquelas despesas obrigatórias, pagar aquilo ali. Quando sobra o dinheiro, faz alguma obra, inclusive tampar buraco, inclusive fazer um asfalto. Quando não consegue... Aí vou te falar uma coisa, muito desse dinheiro que estão fazendo aqui são de emendas do Fábio, que o Fábio mandou para Nova Serrana antes dele ser prefeito. O camisa 10, que eu chamei de camisa 10, você fez um golaço. Ele estava lá ele sabia que ele ia ganhar. Antes dele vir para prefeito, ele já mandou um monte de verbas para Nova Serrana. E ele, depois que ele assumiu, ele já estava com caixa lá, com o dinheiro que tinha que ser pago por ele ter mandado. Você pontuou algumas das, vamos classificar, mais importantes obras, né? Mais importantes. A questão do hospital. A questão do hospital, mas nós temos UBS, CTI, nós temos UBS, nós temos várias UBS, as ruas que foram pavimentadas num total, água espalhada, nós tivemos aqui essa rua ali, aquela rua aqui, perto da Via VIP, aquela que sobe e vai para o Romeu Duarte, que estava toda destruída, arrumou aqui lá até quase chegar lá na saída de Perdigão.
Entendeu? Então, assim, são muitas obras que foram feitas. Para mim, pontuar uma por uma dessas outras aí, porque é reforma de escola, aumentando espaço dentro das escolas, tem a questão da robótica, porque também colocou, o Fábio Velar colocou também agora um secretário chamado William Barcelo, que é muito competente. Vocês podem falar o que for, a pessoa pode não gostar do partido, que cara é inteligentíssimo. E gosta do que faz, né? E gosta da área, E é um cara que ele ajuda, porque ele tem uma inteligência tão grande que quando vai acontecer... Quando ele estava na Câmara, ele ajudava a economizar dinheiro. Ele falava que está tendo um gasto aqui, depois nós vamos ter que responder sobre isso aqui. Vamos mudar esse projeto para cá, para cá, para cá. Eles mudaram. Ele falava, não, se nós não tivesse feito isso, nós estávamos lascados. Hamilton das impressoras, em relação, já que você pontuou muitos avanços feitos, entregas por parte dessa gestão, e essas críticas em torno do prefeito Fábio Velar? Como você analisa? Eu analiso como mais críticas de pessoas que... Porque aqui nós temos polarização hoje em tudo. O Brasil inteiro. E uma cidade não é diferente. Nova Serrana sempre foi uma coisa dividida entre um candidato e outro. Sempre foi Paulo e Joel, entendeu? Depois virou Eusébio e Fábio, entendeu? Então, assim, aqueles que são eleitores, aqueles que gostam do Eusébio Lago, eles nunca vão ficar satisfeitos com absolutamente nada que o Fábio fizer. Então, são críticas de eleitores que não estão acompanhando a fundo a política, simplesmente muitos deles não estavam, alguns deles, não digo muitos, alguns deles não trabalham mais na prefeitura, mas trabalhavam na época do Eusébio, ficou com um pouco de rancor a respeito disso, que é claro que a prerrogativa de mudar a equipe é do prefeito, e o prefeito faz isso sim. Então, crítica vai ter. O Fábio, eu sempre falo com o Fábio, falo assim, não pode esquecer que a cidade não vai bater palma de 100%, porque isso não existe em lugar nenhum. Então, eu queria saber o seguinte, quando você fala assim, críticas, que tipo de críticas? Porque eu vou te contar algumas que eu acho insana. Eu estava assistindo ao Instagram e eu vi um vídeo de uma mocinha falando sobre uma parente dela que um mosquito botou uns ovos no ouvido dela, da tia dela, da parente dela, não sei. E eu sei que ela precisava urgentemente de uma transferência para um hospital. E aí, quando ela postou aquilo lá, eu fui ler os comentários. E olha para você ver os comentários. Fábio Velar, olha pela saúde. Aí, solta a nota da prefeitura. O caso da mulher não é caso de hospital de São José, não. É um hospital que tem capacidade para atender aquele tipo de caso. É especializado, que é o Hospital João 23. Então, olha para você ver. E eu achei bacana que quem veio falar sobre isso e postar isso nas redes sociais foi até aquele menino do Atualiza Nova Serrana, que tem um portal aí dele também, e que comenta sobre política, mas ele não faz coisas igual outros fazem, que é só procurar a desgraça. Porque é engraçado. Eu estava comentando um negócio, é o seguinte, gente, se entrar 500 pessoas no CTI e 499 sair viva e um morreu, aquele um ali é o problema, é a culpa do Fábio Velar. Por que o Fábio Velar... Eles não mostram que 499 saiu com a sua vida salva. Então, assim, hoje, o eleitor e aqueles que montam portais de notícia, eles vivem mais procurando a desgraça do que propriamente as coisas boas que estão acontecendo na nossa cidade. É por isso que, às vezes, eu falo assim, eu acho que nós precisamos de ter, dentro de Nova Serrana, dentro da prefeitura, uma equipe que responde em tempo hábil, aquilo ali. Opa, tá acontecendo. Opa, não, isso aqui, ó, é isso. Pronto, acabou, pagou o fogo. E é por isso que o Fábio sofre. Entendeu? É porque a coisa... Fábio é dedicado, trabalha muito, isso sabemos, né? Sabemos. Em relação, se fosse para você fazer uma crítica ou apontar uma falha, por exemplo, em relação à equipe, algo em relação à gestão, o que você consideraria em relação a isso? Não, eu não tenho como eu fazer crítica porque eu não conheço a fundo. Eu acho que é o seguinte, a pessoa tem que conhecer a fundo como que funciona a prefeitura. Porque o Fábio fala, eu trabalho dia e noite. Eu trabalho dia e noite. Deixa eu te falar, a prefeitura tem o quê? Tem mais de 4.000 funcionários. Uhum. É uma empresa gigante.
Então, como que uma pessoa consegue olhar tudo isso? E como que eu consigo fazer crítica? Porque é o seguinte, eu acho que existe mais coisa certa dentro da prefeitura do que coisa errada. Você elogiou o William Barcelos e os demais secretários. Qual a sua opinião em relação a eles? Que eu conheço é o Cabral. O Cabral é um cara muito competente também. Um cara que viajou, foi para fora, foi trazer incentivo para a indústria, comércio. Foi buscar conhecimento. Isso, foi buscar conhecimento. O Nilvan nem se fala, porque eu vou te falar uma coisa para você. Aquele cara parece que ele ama. É um gestor de saúde, você sabe. Né? Ele ama aquilo ali. O diferencial é você colocar uma pessoa num lugar onde ele é apaixonado com aquilo. E ele visivelmente ele mostra o amor que ele tem por isso. Então, assim, é uma pessoa extremamente... Nilvan Baeta. Nilvan. Um abraço pro Nilvan. Mas, assim, são pessoas que eu conheci. Eu não conheço todos. Sabe? Eu conheço pessoas que fazem um trabalho excelente dentro da prefeitura. Que são um artista que tem ali dentro que chama Udieri, você conhece. É um cara que faz um trabalho de escola, ajuda, dá aula. Toda hora eles pedem socorro para ele, o pessoal da educação. Tem um trabalho dele que é colocar as artes dele para poder encantar e tal. Assim, tem pessoas espetaculares dentro da prefeitura. E tem aqueles que também são caras. Mas isso aí é em qualquer empresa. Você não vai ter 100% de... A máquina é grande, né? A máquina é muito grande. A máquina é muito grande. Não tem como olhar tudo isso. E a cidade cresce num ritmo muito acelerado, né, amigo? Muito, Temos muito. que pontuar essa questão também. E quando eles falam assim, a cidade que mais cresce, é porque eles falam o seguinte, é porque muita gente não entende. Aqui, a arrecadação de Nova Serrana não é grandes coisas. Aqui, a arrecadação daqui é de 30%, 70% é fábricas que não tem CNPJ, que não pagam imposto. Gera emprego? Gera emprego, claro que gera. Bacana. Eu tenho vários clientes que estão nessa linha das réplicas. Mas a prefeitura, ela tem... Para você ver, essas pessoas que fabricam réplicas, eles têm filhos, eles usam, sabe, o serviço público, eles usam e não pagam o imposto. Os outros 30% que são marcas registradas e o comércio é que fica com essa carga toda nas costas para poder dar conta de uma cidade do tamanho de Nova Serrana. Pegando a carona nesse seu comentário, questão de eleitores também, né? Muita gente usa do nosso sistema e vota fora. E parece que o que é destinado é baseado no número de eleitores, não é isso? Sim. Então, acho que muita gente... E muita gente não abre mão dessa questão de votar fora, porque é uma oportunidade que eles têm. Olha para você ver, que isso aí é outra insanidade que tem. Para não falar que é corrupção, porque também passa a ser uma corrupção. Ele vai ganhar um ônibus de graça com refeição para poder ir lá na cidade dele votar. Então, assim, E nem sabe o que essa pessoa vai fazer na cidade dele. Só dessa pessoa, desse político que está mandando um ônibus para poder... Esse cara já é um corrupto. Só que, por que eu falo que a gente tem que fazer um trabalho em cima do eleitor? Você sabe o que era meu sonho? Você sabe o que é meu sonho? É que se ensinasse política também dentro das escolas. Sabe, porque um adolescente hoje de 16 anos, ele pode votar. Entra dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula e fala, levanta a mão quem vota. Educação financeira também. Educação financeira. Mas quando você mostrar para um adolescente a importância da política, falar com ele assim, que você comprou uma calça, quanto você pagou nessa calça? 100. Deixa eu contar para você, ela só custa 40. Os outros 60, o governo, você está mandando para ele. Você podia ter comprado 2 calças, você podia ter comprado outras coisas, entendeu? Isso precisava de implantar. Assim como ações de segurança também no combate às drogas. Que eu tive com o Miltinho, vereador, que fez aquela campanha de antidroga, né? A campanha contra as drogas. A escola é um espaço perfeito para você poder mexer na cabeça das crianças. Você pode colocar imagens de pessoas que... Fazer comparações de pessoas que... O caminho que ele quer seguir, né? Quer seguir. Porque é uma coisa absurda, né? O crack, ele é um certificado para a pessoa virar mendigo. Usou, vira mendigo. Não tem conversa.
Mas isso a pessoa só vai descobrir depois que já está mais velho, porque ninguém orientou ele lá embaixo. Ninguém orientou. A escola é o palco para tudo isso. Não adianta só o pai e a mãe, mas esse tipo de trabalho a escola poderia ser palco para muita coisa, para ensinar uma criança a votar, um adolescente a votar, para ensinar uma criança a não se envolver com drogas, sabe? Tem muita coisa bacana que dá para fazer. E eu acredito que as coisas ainda vão chegar no lugar. O comentarista político Hamilton, então, acha que a gestão Fábio Avelar está entregando aquilo que foi prometido? Só não está entregando mais por causa do que eu estou te falando com você, por causa da situação financeira do Brasil. O Brasil está colapsado. Isso aí você pode perguntar para qualquer pessoa que está no meio político, qualquer economista. Não sou só eu que estou falando, não. Você liga a televisão, Band News, Globo News, CNN, Jovem Pan, tudo tem os seus analistas, seus economistas para poder falar sobre a situação financeira que nós estamos. Se a gente continuar com esse governo, a gente vai colapsar ainda mais em 2027. Cadê os recursos? Não tem os recursos. O governo gasta mais do que arrecada. Então, se o governo gasta mais, aonde que vai impactar? Nas prefeituras. Qual a sua opinião em relação a esses benefícios sociais por parte do governo federal? Você tem uma opinião formada sobre? Tenho. Olha, muitos deles não têm necessidade. Pode existir pessoas que têm necessidade de ter esse auxílio, mas a maioria não tem. A grande maioria dessas pessoas que estão nesses auxílios não tem necessidade de ter isso. Eu estou te falando, por que você está falando isso, amigo? Porque eu conheço pessoas que têm 5 meninos, ela recebe pensão, ela recebe Bolsa Família, 150 de cada filho, e ainda trabalha em fábrica sem ser fichada, e tem, sabe, tem uma vida de... Então, assim, é uma coisa que, na minha opinião, eu assisti agora há pouco tempo, eles falando assim, o Brasil tem o menor índice de desemprego dos últimos anos. Nós temos 6 milhões de desempregados. Mas você tem 6 milhões de desempregados, mas paga Bolsa Família para 53 milhões? Então, quantas pessoas estão desempregadas? Porque a pessoa que recebe Bolsa Família não pode trabalhar de carteira assinada. Então, você tem que contar que 53 milhões de pessoas não estão fazendo nada. Sabe? Não estão trabalhando, porque estão em programas do governo. Você acha que essa escassez de mão de obra tem relação com esses benefícios? Total. Isso aí, os donos de fábrica falam abertamente sobre isso, dono de indústria falam abertamente sobre isso. Totalmente prejudicial. Porque eu acredito o seguinte, se nós tivéssemos agora eu quero aproveitar, porque é o seguinte, nós temos uma situação diferenciada aqui em Nova Serrana que aconteceu e isso deve se levar em conta. Por que a pessoa prefere ficar no auxílio dele, lá no Nordeste, em vez de vir para cá? É porque lá ele paga pouco, o custo de vida lá é baratinho. Se ele vier para cá, ele vai pagar 1.200 de aluguel de um barraco. 1.200 de aluguel. Se ele não conseguir vaga para os filhos dele, ele vai ter que pagar uma babá. Então, quer dizer, o salário não vai compensar a pessoa vir para cá. Ele vai passar aqui é fome. Porque o custo de vida de Nova Serrana aumentou muito, ficou caro. O custo de vida de Nova Serrana ficou caro. Então, esse beneficiário está com razão. Tá, em parte tá. Esse que tá lá, ele se ele for sair, não fala o que tá aqui, não. Porque tem pessoas aqui que recebem Bolsa Família e tem casa própria. Não tá no nome dele, mas tem casa própria, tem carro e etc. Isso aí é demais. O governo não passa um pente fino nisso porque sabe que isso aí é uma maneira dele ganhar voto. E um político que tem isso aí na mão não vai fazer uma besteira dessa de querer acabar. Eu acho que se vier e fizer uma peneira, entendeu? E olhar quem realmente precisa e levar trabalho para aqueles que não têm, eu acho que é o caminho correto. E para a pessoa ter um salário digno, para poder manter, para poder comprar suas coisas, para poder comprar uma casa financiada, pagar sua prestação, comprar seu carrinho. Isso aí tem que vir da parte do governo. Falando em moradia, já que é um dos problemas, né? Baixar o custo de vida. A gestão vai estar entregando em breve várias casas, não é isso? Vai.
Vai estar Vou comentar entregando. também, Vai mais um Não, uma das promessas não do padre. são só 300, vai vir mais de 800 casas, já está já na ponta da agulha para já começar Todo mundo sonha a com fazer. teto, né? Todo mundo sonha. Você viu o tamanho da fila das pessoas para fazer inscrição? Que as pessoas aqui, tudo ali paga aluguel. Aluguel em Nova Serrana é caro. Aluguel é caro, Ângelo. E vou te falar uma coisa para você. As pessoas só sobrevivem porque as escolas aqui em Nova Serrana, elas têm os meninos delas em tempo integral e tem as refeições dela, o menino sai até de banho tomado. Então, quer dizer, eles tomam café, almoçam, tomam café da tarde e jantam na escola. Quando chega em casa, o pai não tem despesa com nada. Porque se o pai tivesse a despesa, ele não dava conta. Porque o salário ainda é baixo. Esse suporte por parte da escola é importantíssimo, né? Se você colocar, por exemplo, a pessoa falar com você assim, eu recebo R$3.000 por mês, a pessoa tiver 3 filhos, entendeu? R$3.000 é nada. Se ele pagar aluguel, ele não consegue. Tem que pagar babá ou escolinha, né? Escolinha particular, não é isso? Muitas vagas e está aumentando agora também o espaço. O Fábio está fazendo isso, está fazendo reforma nas escolas, está aumentando espaço. Muitas vagas vão ser abertas ainda. E é isso que a gente precisa. A gente precisa que os trabalhadores, as trabalhadoras, elas consigam trabalhar e saber que ela não vai ter gasto nenhum, porque os filhos dela estão sendo bem cuidados pela a gestão que está hoje na administração. Hamilton, vou fazer uma retrospectiva aqui de gestores, desde a época do... Você está aqui há quantos anos? Mais de 20. Então acompanhou a política de Quase Nova Serrana desde sempre, né? Quando você veio para cá, quem que era o prefeito, o gestor da época? José Maria? Paulo César. Então você já chegou mais recente. Qual a sua reflexão em torno da gestão ou do gestor Paulo César da época? Ângelo, eu não sei se você sabe, eu fui processado por ele. Esse processo durou mais de 2 anos e eu ganhei. Ah, é? Porque eu falei que ele era uma pessoa que ele tinha a ficha suja. E ele me processou por isso. Então ele não era ficha suja. Se te processou, ele não era. Era. Ele achou ruim de eu ter comentado isso dentro de um grupo de WhatsApp onde ele estava. E aí ele levou isso para a justiça. E aí o que acontece? Deixa eu te falar um negócio assim. Só resumir, porque esse assunto com ele já foi superado. Mas eu vou falar para você, seja ele ou seja qualquer pessoa que cometer corrupção, para mim não presta. Para mim não serve, não. Muita gente fala, o Paulo César fez isso, entregou aquilo. Ele fez a obrigação dele, que ele era pago para isso. Tá? Agora, se a pessoa cometeu crime de corrupção, não, para mim não serve, não. Então, isso aí não tem o que falar. Então, o momento que vivenciamos, que só se fala em corrupção, desvio, você gosta de quem? Na política hoje? Municipal? No geral. Não, se só se fala em corrupção, nós tivemos casos, por exemplo. Não sei se você teve ou tem a mesma visão que eu. A nível nacional. A nível nacional. Se você pegar o que aconteceu na época de Bolsonaro e o que está acontecendo agora, todo mundo vai entender o que eu estou falando. Nós não tivemos escândalo na época do Bolsonaro. Os maiores escândalos de roubo sempre foi na época do Lula. Agora vem Banco Master mais INSS. Mas no passado teve Petrolão, teve Mensalão, teve tudo quanto há. Então, assim, eu não vou generalizar e falar assim que todo político é corrupto, não, porque é o seguinte, nenhum deles traz uma estrela na testa. A gente não vai conseguir, a gente só vai descobrir quando a pessoa estiver trabalhando lá. Voltando aqui para a nossa realidade, falou do Paulo César, que te processou, aí vamos para o Joel Martins. Joel. 4 mandatos como prefeito de Nova Serrana. O Joel, deixa eu te falar um negócio com você. O Joel, esse não te processou? Não, o Joel não. E olha que eu falava dele, eu xingava ele também nas redes sociais. Xingava assim, porque eu estava cobrando. Não é xingando, é cobrando. Eu cobrava dele, negócio da saúde e tal, etc. Mas o Joel, eu lembro que no mandato dele, ele era um cara muito ligado às empresas aqui de Nova Serrana. Ele não dava, por exemplo, eu trabalho com impressora há muitos anos. Então eles me chamam de Hamilton das impressoras, porque minha vida toda foi trabalhando com manutenção de impressora.
O Joel foi a única pessoa que ele não mandava serviço para fora. Ele falava assim: procura aquele menino lá da impressora que vem cá e resolve o negócio das escolas, resolve o negócio aqui. O João Paulo, que era que é até hoje, o João Paulo, que é da educação e que faz essa parte de compra, ele me chamava e falava: o Joel mandou você arrumar aqui na prefeitura. Mas eu nunca tive vínculo. Eu não votei nele. Nos 4 mandatos? Você nunca votou no Joel? No Joel? Não, nunca votei nele, não. Nunca votei nele. E era uma época que eu não era tão ligado à política como eu sou hoje. Porque pra você ter uma ideia, quando você me perguntou no início aqui da nossa conversa, quando que eu me envolvi, eu falei com você que foi de 2013 para 2014. Devido a uma tragédia com a família? Devido à tragédia com a família. Então, assim, os outros mandatos, os outros para trás, então, por exemplo, eu não votei em Paulo, não votei em Joel. Entendeu? Você não votava? Não. Eu detestava. E deixa eu te contar um negócio pra você. Aí, a primeira vez que eu votei no Eusébio. Pra tirar Paulo e Joel, porque ninguém aguentava que é a cachorrada dos dois. Que era uma brigaiada danada. Votei nele. Veio todas as tragédias que você pensar. Veio a chuva, que foi chuva que arrebentou o Brasil inteiro. Greve de caminhoneiro. E um cano que o Pimentel deu de 36 milhões. Primeiro mandato do Eusébio. O Eusébio conseguiu fazer praticamente nada, sempre justificando a questão dos 36 milhões de reais. Falei, beleza, então vamos votar de novo agora no segundo mandato e vamos ver como é que vai. Eu votei no segundo mandato, eu votei nele também. Ele ganhou o segundo mandato dele. Ganhou graças ao Fábio Avelar, que não entrou, porque se o Fábio Avelar tivesse entrado, ele não ia ganhar. Isso aí é fato. E eu conversando com o Eusébio, eu falava com ele sobre questões, porque o Eusébio era uma pessoa que ele ia dentro da minha casa. Ele entrava dentro da minha casa, ele almoçava com a gente, às vezes a gente estava fazendo um churrasquinho, ele entrava e participava, e a gente sempre conversava sobre questão política. O Eusébio, você era serrotão, Eusébio. Mas ele sabe disso. E assim, eu tive muita esperança com ele, mas a esperança com o Eusébio foi caindo quando eu comecei a entender que o Fábio Avelar estava tentando mandar recurso para a Nova Serrana e o Eusébio não estava recusando. Como eu tinha como se diz, muita amizade com o Eusébio, que a gente era praticamente de dentro de casa, uma vez o Fábio ligou e falou comigo assim: pede o Eusébio para poder me atender, que eu estou com dinheiro aqui para mandar para a escola, para poder fazer a escola estadual aí do Parque das Aves, mas ninguém me atende, e o dinheiro só pode ser até amanhã, senão depois vai voltar. Aí eu peguei e falei com o Eusébio. Depois eu percebi o seguinte: o Eusébio falava muito mal do Fábio. E meu pai falava comigo uma coisa: ele falava assim, quando alguém falar com você mal demais de uma outra pessoa, você procura conhecer a outra pessoa. E aí eu fui conhecer o baixinho, o camisa 10. E aí a Mari me mostrou tudo que ele já tinha feito como deputado, não só para Nova Serrana, como em vários outros lugares. Então, assim, o cara não parava de trabalhar. E aí foi um dia que eu escutei o Eusébio falar assim, dentro da minha casa: amigo, vou te falar uma coisa com você. Pode falar o que for desse Fábio Avelar, mas esse cara trabalha com força. Eu nunca vi um cara para trabalhar desse jeito. Na mesma hora que ele está numa cidade, ele já está noutra entregando uma coisa. Você mexe no celular, ele já está mostrando que já está noutra cidade. Então, trabalhar, esse cara trabalha. Então, assim, o Eusébio elogiava o Fábio, porque eu chamava o Fábio para você. Para mim. Ele elogiava ele. Depois ele pegou e falou comigo assim, uma coisa que eu não esqueço. Ele falou comigo assim: o Fábio vai mandar um dinheiro agora, ele estava querendo negócio do CTI, eu falei com ele que CTI agora não, mas a gente vai fazer a hemodiálise. Eu falei: vai colocar a hemodiálise aqui? O Eusébio falou assim: vai, o Fábio já mandou o dinheiro. Passa pouco tempo, o Eusébio muda de ideia, recebe o dinheiro, faz a hemodiálise, e depois fala que o Fábio não teve participação na implantação da hemodiálise. Eu falei: mas peraí, isso aí pra mim não presta não. Você fala que o cara é bom. Você fala pra mim que o cara mandou o dinheiro, mas na hora de gravar um vídeo você fala que o cara não fez isso. Isso pra mim tem outro nome. E aí foi aonde eu comecei a me distanciar do Eusébio. E eu ia conhecer mais o trabalho e o que o Fábio Avelar faz. O que você acha que ocorreu entre ambos? Ciúme, né? Vaidade, não da parte do Fábio, mas o Eusébio sabia que
no próximo mandato, quem seria candidato seria o Fábio, e que não teria outra pessoa. Então, assim, o Eusébio conseguiu o primeiro e o segundo mandato. O segundo mandato graças ao Fábio. Que isso aí é fato, isso aí eu sei. E quem me falou que foi graças ao Fábio, foi o Eusébio também me contou. Ele falou comigo, eu acabei de sair de uma reunião com o Fábio me prometeu que não vai vir como prefeito. Eu falei com o Eusébio assim, dentro de casa, sentado no sofá, eu falei com ele assim, então você está eleito. Pronto. Aí o que acontece? O Eusébio assume, na mesma hora que o Eusébio assume, o Eusébio começa a distanciar do Fábio. Por quê? Porque já estava costurando a política do próximo. Eu não queria que o Fábio fosse candidato e não queria dar palanque para o Fábio, porque se tudo que o Fábio mandasse, o Eusébio subisse no palanque com ele para agradecer ele, seria ruim para o próximo, para o sucessor do Eusébio, que foi aquela tragédia do... Como é que era o nome dele? Enéas. Ave Maria. Você ponderou em torno da atuação da gestão do Paulo César, do João Martins. Você não falou do Eusébio, o resultado da gestão do Eusébio Lago. Não, é o que eu estou falando. No primeiro mandato a gente não pode. Não tinha cabimento, porque nós vínhamos de pandemia, nós vínhamos de um monte de problemas. Tá certo? E aí eu desconsiderei até o primeiro mandato dele, porque ele não conseguiu trabalhar. No segundo mandato dele, o que a gente mais precisava? A gente precisava de dinheiro para fazer mais coisas para Nova Serrana. E ele simplesmente larga um deputado que foi eleito por Nova Serrana, que é o Fábio Avelar, para abraçar um deputado que teve 30 votos aqui dentro na primeira vez que tentou, que é o João Vitor Xavier. Na segunda vez, com o João Vitor Xavier, com o apoio do Eusébio Lago, teve quase 2.000 votos, menos de 2.000 votos. E aí o que acontece? Aí cadê o respeito pelo eleitor do Fábio Avelar? Pelo respeito pelo eleitor do deputado Fábio Avelar? Como que um prefeito simplesmente fala assim, eu não vou receber? O cara traz 5 milhões para implantar um CTI, para salvar vidas, eu não vou receber. Deixa eu te contar outra coisa. O Fábio Avelar passou mal lá na casa dele, levaram ele para o São José e precisou de uma UTI móvel. Tinha uma UTI móvel aqui, não liberaram para levar ele. Isso é fato. O Fábio Fega, depois que foi para Divinópolis, o SAMU levou ele para Divinópolis, depois que ele melhorou, tal, não tem problema nenhum, voltou. Sabe o que ele fez? Vou mandar uma UTI móvel para colocar na porta do Hospital São José. O Eusébio fala para ele assim, manda para cá que eu devolvo. Uai, mas como assim? Aí eu falei, foi até com o Sonelson, que era vizinho. Eu falei assim, será que o Eusébio tá achando que o Fábio tá mandando presente para ele? Isso aí é do povo. Ele não tem que falar que não quer, não, hein? Isso é uma briga muito pessoal, né, o Hamilton? Muito. E tem uma complicação maior ainda, você quer saber? Agora o Eusébio é deputado estadual. E quem é prefeito? O Fábio. Então, assim, eu acho que vai ficar uma coisa muito estranha e... Como você vê o capital político do ex-prefeito Eusébio Lago? Não, ele tem eleitor, só que o eleitor dele, eu sei que o eleitor dele já sabe que vai queimar o voto. O que é queimar o voto? Como é que eu vou votar num cara que é inimigo do prefeito? Porque isso é declarado inimigo. Como é que eu vou votar numa pessoa que precisa do prefeito para poder... Você entendeu o tamanho? E outra coisa, deixa eu te falar com você, nós precisamos de mudar. Eu acredito que essas pessoas que já passaram, igual o Eusébio já passou, eu acredito que as pessoas têm que inovar, têm que procurar candidatos que têm maior potencial, que não tem briga, rinha política com ninguém, sabe? A gente precisa de gente nova para poder vir para nos representar no estado de Minas Gerais, aqui por Nova Serrana, porque Nova Serrana tem uma quantidade muito grande de votos. E o Fábio Avelar sabe disso. O Fábio Avelar sabe disso, que Nova Serrana tem uma quantidade muito grande de eleitor. E nós precisamos de formar um deputado ou uma deputada aqui dentro do estado de Minas Gerais. Hoje são por Nova Serrana. Vários concorrendo, não é isso? São. A Assembleia de Minas. São. Estadual seriam uns 5, 6, né? Aqui parece que é 5, né? 5. Parece que é 5. Eusébio, estadual, Eusébio, doutora Márcia, Breno,
Natan. Não, é 4. Natan. Ah, tem um do PT também, que eu não sei o nome dele, não. 5, então. 5, 5 candidatos. 5 candidatos. Isso é bom ou tira possibilidades? Ângelo, é complicado de falar isso, porque igual, por exemplo, desses vereadores que estão vindo para deputado estadual, eles têm pouco mais de 1 ano de mandato como vereadores, são o primeiro mandato deles. Então, assim, eu fico sem entender como que a pessoa não cumpre um mandato primeiro de 4 anos, entendeu? Como vereador, sendo a primeira vez que vai candidatar e quer se lançar um cargo tão alto que é deputado estadual. Não vê, eu acho que, não sei por que esse interesse, eu acredito que eles mesmos não sentem que eles vão ganhar. Mas outras pessoas têm potencial, mas esses aí eu acho que não. Para encerrar o nosso papo máximo de hoje, essa decisão do Fábio ter voltado para Nova Serrana, qual sua opinião a respeito? O Fábio estava como deputado, 3 mandatos e voltar para a sua terra. Você acha que foi uma decisão assertiva? Quem fez o Fábio Avelar ser prefeito chama Eusébio Lago. Porque se o Eusébio Lago não tivesse virado as costas para ele, entendeu? Ele não teria vindo para poder fazer aquilo que o Eusébio não fez. O Fábio Avelar veio para Nova Serrana como prefeito para fazer tudo o que o Eusébio não quis fazer aqui dentro. Ele não quis a ACOM, ele não quis o CTI. Tudo que ele não quis fazer pelo povo de Nova Serrana, o Fábio Avelar largou o mandato de deputado e veio para fazer o trabalho. O Fábio Avelar, com 1 ano e meio, podia parar o trabalho dele e ir para deputado federal e já estava de bom tamanho, porque ele fez mais do que o outro em 4 ou em 8 anos. Essa é a minha opinião. Amigo, algo que eu não tenha te questionado, que você gostaria de compartilhar com quem nos prestigia, nos assiste? Ângelo, eu quero te agradecer, eu quero pedir às pessoas que vão ver o seu vídeo, essa entrevista nossa aqui, são pessoas que são eleitores, que olhem os seus candidatos, que pesquisem seu candidato, que vejam qual retorno que ele vai te dar, para a gente poder fazer com que Nova Serrana continue recebendo tantas coisas boas conforme já tem recebido através do prefeito Fábio Avelar. A gente precisa de um deputado também. A gente precisa de mais recursos para a gente continuar fazendo coisas boas aqui. E é isso. Foi um prazer recebê-lo aqui. Uma honra minha. Amigo, muito obrigado de coração. Muito obrado. Foi um prazer para mim, uma honra estar participando aqui do Papo Máximo com você. Um bate-papo espontâneo, sem pauta, né? Sem pauta. Vai. Tá certo. Um abraço, obrigado, gente, pelo carinho. Compartilha esse conteúdo aí, mande para mais alguém, para os amigos, né? Isso. Falamos sobre a política local. Grande abraço. Bacana.